Não matarás, quem matar será julgado. Porém, eu vos digo, qualquer um que ficar irado, ressentido com seu irmão, será julgado pela intenção e sentimentos que contaminaram o coração. A cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. O Evangelho não é antinomista e nem legalista. A dimensão moral e espiritual dos súditos deste reino não abre margem para que sentimentos hostis, como o rancor, o ódio, a vingança, façam parte da vida interior de um cristão. Evitar a cólera é uma atitude sábia, pois a falta de domínio próprio poderá levá-lo a pecados trágicos, um assassinato. Que aprendemos com Jesus a sermos mansos e humildes de coração, vigiando, orando e perdoando, ciente de que a cólera e a ira é a antessala do homicídio. No entanto, a verdadeira vivência da lei do reino de Deus não está nas simples ações externas, ou muito menos na religiosidade ou rituais litúrgicos. Pouco importa quão detalhado seja. Antes, a batalha espiritual é ganha ou perdida no coração, onde reside a vontade, intenções e desejos da alma. Salomão disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da alma, pensamentos, desejos e intenções. Provérbios 4:23. A maioria dos pecados são premeditados no coração, perpassam por ações de tentações que precedem o mal, antes do mal, a queda, pois contamina o coração, chegando à execução de fato, o pecado contaminado. Assim, o remédio de Jesus pareceu extremo e amargo, pois combatia a intenção no pensamento, sentimentos ruins que descem ao coração. Todavia, a malignidade, a raiz de amargura, deve ser isolada, removida o quanto antes, para que haja uma melhor oportunidade de recuperação, quebrantamento, libertação, arrependimento, para a reconciliação e o perdão. Entretanto, esta proibição do não matarás, em Mateus 5:21 para Jesus, não limitava apenas no ato final de insurgir-se contra a vida física do seu irmão, o seu próximo, mas também nos sentimentos que antecedem a ruína, como a indiferença, a inveja, o ciúme, o desprezo, a ira, o insulto, o desacato, a ofensa, a calúnia, o ódio, o rancor, que causam más conversações, dissensões e morte espiritual. Jesus intensifica a lei, indo ao âmago da questão, tratando as emoções, a vontade humana, no profundo da alma e do coração. O assassinato começa com a ira, com a cólera, o rancor, o ódio. Ou seja, a pessoa que não sabe lidar com as suas emoções e exaltações. Por isso necessitamos do domínio próprio, equilíbrio emocional e espiritual, a fim de evitarmos crimes emocionais, psicológicos, feridas e traumas na alma. Pois Jesus considera também essas ações criminosas, sendo um assassino contra o seu próximo, o seu irmão, e terá julgamento para tais ações. Jesus não anulou o 6º mandamento: não cometerás homicídio. Pelo contrário, ampliou, pontuando até os nossos sentimentos mais coléricos e palavras de maldição. O cristão sábio que vive segundo o Espírito e não segundo a carne
tenha o discernimento de que a sua boca poderá sair bênção ou maldição, vida ou morte, através dos seus pensamentos e ações. Mas a palavra de Deus e a intimidade com o Espírito Santo nos dão recursos espirituais para amar, perdoar, abençoar, exortar, estimular as boas obras, consolar e ter esperança para uma vida plena e em paz com Deus e com o seu próximo. Aleluia! Assista a continuação dessa série de estudos do Sermão do Monte, os valores do reino de Deus. E não se esqueça de inscrever nesse canal, deixar o seu like e comentar sobre esse conteúdo. Compartilhe com teu amigo, com tua amiga e o meu muito obrigado. A paz do Senhor Jesus, bem-vindos à lição 4 nessa série de estudos do Sermão do Monte, os valores do reino de Deus, lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, comentarista pastor Osiel Gomes. E estamos nesta lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins, que vai ser ministrada dia 24 de abril de 2022. O texto oro nos diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Mateus 5:22. A verdade prática diz: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Glória a Deus. E a leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em Mateus 5:21 ao 26, que nos diz: vocês ouviram o que foi dito pelos antepassados: não matarás. Quem matar será julgado. Mas eu, porém, vos digo que qualquer um que ficar com raiva, irado, contra o seu irmão também será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar do Senhor a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa, alguma pendência contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vai logo reconciliar, fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer alguma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa, enquanto dá tempo, enquanto está com ele no caminho, antes que chegue ao juiz. Porque depois que chegar ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na prisão, na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. E você não sairá dali por enquanto que não pagar a pena e cumprir a sentença. Mateus 5:21 ao 26. Introduzindo esta lição, percebemos que, como súditos desse reino, o reino de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito bem delimitada. Nesse sentido, essa dimensão moral não abre margem para que sentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Veremos que evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados trágicos que levam ao homicídio. E nessa lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, contrário a leis e às normas, mas Jesus ampliou a lei, pontuando e julgando os sentimentos ruins que descem ao coração. Primeiro tópico: o Evangelho não é antinomista,
como alguns pensam e defendem. No primeiro ponto, entende-se por antinomismo aquele que é contrário à lei, às normas e às regras nessa corrente teológica liberal, onde se diz que basta a fé. E toda a lei moral, bem como as demais leis de Moisés, são rejeitadas. O conceito antinomismo, que quer dizer contrário à lei, traz um entendimento equivocado de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. No entanto, o Evangelho de Cristo considera a lei de Deus, lei moral, que surgiu bem antes de Moisés. Vemos o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, versículo 15 e 16. Ele diz: e então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou escravo da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravo do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Ou seja, a lei de Deus foi cravada no coração deles, como diz Jeremias. Aleluia. No ponto 2, a lei e o evangelho. Conforme vimos na lição anterior, Jesus não desprezou, não aboliu a lei. O Senhor deu uma ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus nela. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento, não matarás, de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e cólera. Mateus 5 e 22. E no ponto 3, na continuação da lição, como pontuar o legalismo e o antinomismo? O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas, leis morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3, 3 e 4, que diz: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Filipenses 3, versos 3 e 4. O antinomismo também foi refutado, pois fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade, conforme 1 Pedro 1, 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizereis, como é santo aquele que vos chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Contudo, amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, na Palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso os cristãos fiéis à Bíblia têm o cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo.
O Evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista, isso é, não está preso à observância rigorosas de datas, dietas, práticas religiosas, esperando algum favor divino. O interessante é que, dentre várias definições do Evangelho, para o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho é poder de Deus, é loucura para os homens. E em Romanos 1, 16 e 17, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Glória a Deus. Tópico 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. No ponto 1, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, Êxodo 20 e 13. Contudo, a sua interpretação foi mais ampla, elevada e profunda, pois revelou que a ira, a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. 1 João 3 e 15. O sexto mandamento não envolve apenas a sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam o crime, o homicídio. Ainda nesse contexto, veja que a pergunta e a exortação de Tiago no capítulo 4, leamos, ele diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, no coração? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem aos seus prazeres. Ele vai mais longe. Tiago diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é vão o que as Escrituras diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele exorta, portanto, olha, sujeitai-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadoras. Vocês que são indecisos, purifique o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em planto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Tiago vai longe. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, ele fala mal da lei, julga a lei. Não é observador da lei, mas juiz. E existe só um
que é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora vocês o que dizem. Hoje ou amanhã iremos para lá, para tal cidade, passaremos o ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece no instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveria dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, todo orgulhoso, semelhante a esse mal. Portanto, aquele que sabe e deve fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Texto longo de Tiago 4, 1 ao 17. Ponto 2. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista como o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana. O nosso Senhor manifestou a ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões, em João 2, 13 ao 17. Entretanto, a ira não nos pode controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Contudo, o irai e não pequeis, de Efésios 4 e 26, de forma bem prática, podemos dizer que o cristão deve sempre ficar irado contra o pecado. Porém, quanto essa ira é direcionada ao comportamento do próximo, facilmente ela pode se tornar pecaminosa, convertendo-se em mágoa, rancor e ódio. Em outras palavras, muitas vezes nós devemos demonstrar indignação, principalmente quando ficar calado numa determinada situação, seja o mesmo que ser omisso e conivente com o erro, mas ao mesmo tempo não podemos deixar com que tal indignação se degenere em um pecado. Tiago, em sua epístola, ele também escreve que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Já no Salmo 4 e 4, o salmista Davi escreveu: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro, o coração e sossegai. Glória a Deus. O ponto 3 nos fala do valor da pessoa humana, a humanidade. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de racá ou raca, que significa inútil, cabeça oca e vazio, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia nesse contexto. Ou chamar o outro de louco, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só o que peca quem comete homicídio, mas igualmente os que nutrem de cólera e ódio, rancor no coração. Vejamos conselhos do apóstolo Paulo em Éfeso. Ele diz que não saia da sua boca a palavra suja,
mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29 ao 32. Aleluia. Tópico 3, a oferta do altar e a desavença. No primeiro ponto diz a oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Vimos em Gênesis, lá no início da criação, em Gênesis 4, Caim descaiu seu semblante por uma oferta não aceita, invejou o seu irmão e não dominou os seus sentimentos ruins, que subiram ao seu coração, mesmo alertado por Deus, não teve domínio e consumou o assassinato. Antes do ato de ofertar, nosso Deus sonda o coração, a sua intenção, qual o propósito da sua oferta. Que a tua conduta, o teu culto, a tua oração, o teu louvor, a tua voz, o som do seu instrumento, que a tua ministração, a tua renda, a tua contribuição, a devolução do seu dízimo, as ofertas, a tua liderança, a tua gestão, aquilo que você faz no reino, suba como um cheiro suave e oferta agradável ao Senhor para a glória de Deus. Assim, a sua oferta será perfeita. Não haverá desavenças. O Senhor vai aceitar porque Ele sondou o seu coração. Mas, do contrário, não tente oferecer nenhum tipo de oferta a Deus com hipocrisia. Enquanto permanecer o espírito de inimizade, divisão, raiz de amargura e ressentimento contra qualquer pessoa ou alguma indiferença com o seu próximo, a sua oferta não terá legalidade, não terá a legalidade da bênção e a prosperidade conforme a palavra de Deus. Nesse estado, a sua oferta, a sua adoração, o seu louvor, a sua liderança não terá valor no reino de Deus. Ou seja, estará fazendo um sacrifício de tolo, pois o seu coração está contaminado e pois a hipocrisia permanece. E nesse contexto do apóstolo Paulo, ele percebeu esses sentimentos ruins nas ofertas e liturgias cristãs dos irmãos em Corinto e exortam dizendo: olha, pois tenho receio de que indo eu até vocês para visitá-los, não encontre da mesma forma que eu deixei, que eu instruí, e gostaria de encontrá-los pela mesma forma, e que também vocês se achem diferente em me esperar, porque está acontecendo entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, orgulho e tumulto.
2 Coríntios 12 e 20, no contexto eclesiástico cristão. E já em Filipenses, no capítulo 1 e 15, Paulo também destaca os dias trabalhosos e desavenças. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Filipenses 1 e 15. Mas que façamos tudo para a glória de Deus, com a visão do reino, com a paz, com o nosso próximo na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim vamos evitar as desavenças, conforme o ponto 2. Vamos entrar em acordo sem demora com o adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue o juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Mateus 5 e 25. Isso ainda é uma ilustração, uma metáfora do 6º mandamento. Estar hostil, ir à lei, ser litigioso, é sempre uma violação de um lado ou do outro da lei, que exige que amemos o nosso próximo, amemos uns aos outros. E o nosso Salvador considera uma violação do 6º mandamento. Enquanto você estiver no caminho, ele diz, ou seja, enquanto estiver indo ao tribunal, antes que o julgamento ocorra, é seu dever, e se possível, chegar a um acordo. Jesus está nos dizendo algo semelhante com respeito ao relacionamento humano e conflitos sociais. Provérbios 20 e versículo 3 nos diz: é uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Muitas discussões que poderiam ser facilmente resolvidas logo de início, não deixando inflamar, deteriorar, contaminar o coração, a convivência familiar, conjugal, social, profissional, eclesiásticas, poderia ser resolvida no início com diálogo e com a graça, com a palavra de Deus, pois os conflitos, pelejas, geram guerras, inimizades, feridas e traumas. Todavia, é melhor ser um pacificador, puro de coração, buscando sem demora o acordo, a reconciliação, o perdão, enquanto está no caminho com ele, na área comum, numa instância comum, ambos com vida, com saúde nessa caminhada. Caso não haja acordo, de acordo com o contexto, essa pendência estará indo para um tribunal superior, em uma instância jurídica, promotores, advogados e juiz. E nem sempre a sentença será justa para ambos os lados, mas o juiz terreno baterá o martelo. Logo, uma das partes do processo terá o seu dano reparado, a outra parte assumirá os danos do processo, vai ter que pagar de alguma forma aquilo que foi imposto pelo juiz. Caso houver negligência ou resistência, será encerrado na prisão. Salomão nos diz, veja bem, Salomão nos diz em Provérbios 16 e 7, se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Já em Provérbios 25, 21 e 22 nos diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim
amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor que irá vos recompensar. Por isso Jesus prioriza o acordo, para não chegar nessa demanda numa segunda instância. O Senhor prioriza pelo acordo, pela reconciliação, pois o tribunal de Deus é uma instância bem superior e a base do tribunal divino é a mesma do seu reino para com os seus súditos. A base do tribunal de Cristo é o amor. A essência de Deus é o amor. Aleluia! Estamos quase chegando ao final dessa reflexão bíblica da Escola Bíblica Dominical. Se você está gostando, está sendo edificado com essa explanação, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, pois assim estaremos evangelizando e alcançando mais vidas para ser também súditos desse reino para a glória de Deus. Aleluia! Concluo a lição com Provérbios 6, 16 e 19, que diz: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olho cheio de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Como servo de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos e palavras, ações, firam nosso próximo, nem deixamos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, devemos reconciliar-nos imediatamente e seguir em paz com todos e a santificação para encontrarmos com o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Quero orar com você e por você. Amado, grandioso Deus, te agradeço por essa reflexão bíblica, Senhor, da escola dominical. Nos guarda, Pai, de sentimentos ruins que descem, que contaminam o nosso coração, mas guarde a nossa alma. Nos livra do mal, nos livra das tentações, que tenhamos, Senhor, amor, compaixão, misericórdia do nosso próximo, em momentos de crises, em momentos de pressões emocionais e psicológicas. Espírito Santo de Deus, nos dê as virtudes do fruto do Espírito. Pai, que tenhamos domínio próprio, temperança, equilíbrio, Senhor, para vivermos dignos, Pai, do seu reino como súditos e adoradores, Pai, com um coração puro, limpo, sendo um pacificador para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção, por estar conosco até o final desta lição. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando você, sua família, sua casa, seus projetos e guiando em tudo com muita graça, com muita paz e sabedoria, evitando o mal, evitando a ira, a cólera e ressentimentos e sentimentos que descem ao coração. Deus abençoe a cada um de vocês.